Módulo 5. Conservação, inspeção e limitações dos equipamentos. Levando em consideração o que diz o texto da norma NR35, o empregador fica responsável pela higienização e manutenção dos equipamentos que estão sob a responsabilidade do empregado, sendo que também cabe ao empregado a guarda e conservação de seus equipamentos, devendo ser treinado pelo empregador quanto à boa prática desses cuidados. Cada equipamento tem sua peculiaridade para que seja feita sua higienização. Por isso, devemos ficar atentos às instruções contidas no manual de cada produto. Então, cada produto, como se diz aqui, ele tem sua peculiaridade na hora de realizar a higienização. Por exemplo, o cinto de trabalho à altura ele tem uma forma de ser higienizado, já o óculos é outra, outros equipamentos aí para estar realizando a higienização assim por diante. Então, sempre, no caso, o empregador vai ficar responsável, por fornecer materiais para a higienização e manutenção dos equipamentos. O empregado também fica responsável aí pela guarda e conservação. Então, precisa ser mantido em local adequado, ser guardado de forma adequada, e ser conservado. Cada EPI, cada equipamento de proteção individual, ou cada equipamento de proteção coletiva, enfim, os equipamentos, eles possuem um tempo aí de desgaste, um tempo mínimo aí de utilização. Então, se for utilizado da forma correta, se for higienizado da forma correta, se for guardado da forma correta, esse equipamento vai perdurar por, no mínimo, esse período contido aí no manual. Então, é importante sempre estar dando uma olhada e seguindo as instruções, as instruções contidas aí no manual de cada equipamento. A guarda e conservação dos equipamentos vão depender de cada empresa, e a realidade de cada trabalho. Procure manter em local adequado e identificado, como armários, bolsas, DPIs e outros. Para manter seus equipamentos sempre em bom estado, segue algumas dicas. Então, limpe bem o equipamento antes de guardar, evite a exposição direta ao sol, seque os EPIs antes de armazená-los, armazene em local onde há menor risco de choque, de batidas, proteja os equipamentos do atrito, procure não guardar os EPIs, onde podem cair. Como diz ali, cada atividade tem sua peculiaridade, em várias situações. Uma delas, inclusive, é a guarda, dos EPIs. Por exemplo, uma equipe que trabalha, nós chamamos de forma itinerante, cada dia uma feita de trabalho, ou às vezes muda de feita de trabalho frequentemente no mesmo dia, essa pessoa não tem como guardar os EPIs todas as vezes num local só, Então, às vezes precisa aí ter uma bolsa para poder guardar os seus EPIs, uma bolsa que comporta, todos os EPIs que a atividade dela exige, e que ela consiga guardar de forma eficaz e que não cause danos, aos EPIs. Inspeção do EPI. Então, as inspeções de segurança são procedimentos que têm como objetivo avaliar e investigar determinados serviços, produtos ou ambientes para poder detectar possíveis condições perigosas de que possam causar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Com esse propósito, deve ser feita regularmente as inspeções dos EPIs, principalmente os EPIs de proteção contra quedas. As inspeções devem ser realizadas na aquisição de um novo equipamento, periódicas, então mês a mês, e eventuais, sempre que o equipamento for exposto a alguma situação ou agente nocivo, o equipamento, agente nocivo ao equipamento, ou em situações que encontrar irregularidades em outro do mesmo tipo ou lote. Então, basicamente, as inspeções devem ser feitas sempre quando chegar esse EPI novo, para verificar se não tem algum defeito de fabricação, alguma falha, algo do gênero, mês a mês. Então, todos os meses deve ser refeita essa inspeção para verificar o desgaste ao longo do tempo, E, por exemplo, se o equipamento, um óculos lá do mesmo lote, do mesmo modelo que foi adquirido, acabou aí tendo, uma ruptura inesperada que não condiz, com o correto desse EPI, é interessante verificar nos demais para ver se não tem a mesma falha ou defeito para estar retirando esse lote de circulação na empresa.
Na inspeção, deve-se levar em conta qualquer situação ou desgaste anormal do equipamento, como desgaste em tiras, tecido desbotado, um metal desgastado, pontos de união com folga ou desgaste, corrosão. Também deve estar atento a trincas, rachaduras e torções. Então, são várias situações aí que precisa estar de olho, principalmente nos EPIs, né, de proteção contra queda, nos equipamentos de proteção contra queda. Sempre verificar a validade de cada equipamento, a higiene, a aplicação e o modo de utilização, garantindo que o equipamento seja utilizado da forma correta, limpo e com a validade em dia. Todos os equipamentos avaliados devem ser anotados, né, em uma ficha individual do EPI contendo data, hora, identificação do equipamento, identificação de rastreabilidade, assim como as irregularidades encontradas e a ação que deve ser tomada, seja substituição ou manutenção. Então seria meio que um histórico, né, uma vida do EPI aí, do equipamento, num histórico onde possa ser rastreado e verificado como foi, né, as últimas inspeções. Vamos supor que algum acidente ocorra decorrente de algum problema com o equipamento, né, ou o acidente ocorre e o equipamento não é eficaz, né, aí precisa ser avaliado, né, esse histórico do equipamento para ver como ele vinha se comportando ao longo do tempo, para verificar se foi talvez uma má utilização, má higienização, mau armazenamento, ou talvez algum defeito de fabricação, algo do gênero. Então, exemplos aí de EPIs que necessitam, né, uma abordagem de substituição, né, no caso aí as partes metálicas totalmente com sinais de corrosão, né, com bastante ferrugem. No caso dos talabartes ali, o clipe, né, de segurança não fecha sozinho, isso é um problema, não pode se utilizar um talabarte nessas condições, ele precisa, né, que a mola esteja funcionando e a hora que você largar ele clipe, ele feche, né. EPI com o ABS já rompido, esse ABS recolocado no local e tal, ou até mesmo aí questão de má utilização mesmo, todo cheio de tinta, cheio de outros produtos, né? Precisamos levar em consideração que a tinta, o thinner e outros né, materiais aí, eles são produtos químicos, né, que vão alterar, né, a característica química do produto que nós estamos utilizando. Então, a tira, né, de tecido do talabarte, ela não foi feita para conter a tinta ali de pintura, por exemplo, né? Os solventes que estão presentes nessa tinta, ele pode estar enfraquecendo a tira e quando ela for colocada aí, submetida a uma tensão, ela pode acabar rompendo. Então, é importante sempre manter os EPIs de forma livre, né, desses agentes químicos estranhos, né, à utilização desses equipamentos. As limitações dos EPIs, né? Assim como todo tipo de material, os equipamentos de proteção individual também têm suas limitações, seja pela carga exercida, né, ou pelo modo de utilização. Os fabricantes de EPIs devem realizar diversos testes em seus equipamentos, visando encontrar cada limitação que possa ter, né, que esse equipamento possa ter. Então, seja questão de ruptura, torção, enfim, todas as cargas que ele pode sofrer, né, as intempéries e tudo mais, que ele pode sofrer sem que haja alteração no seu estado, né. Esses testes são realizados também pelos órgãos de qualidade e tecnologia, como o Inmetro, por exemplo, né, que faz a certificação desses equipamentos. Os dados de limitação devem estar constados no manual de instruções do equipamento e ainda cada equipamento precisa ter seu certificado de aprovação, CA, né? Este emitido pelo Inmetro, após o equipamento passar, né, por um processo e ser aprovado para determinado uso. É sempre interessante nós pegarmos, né, retirarmos o número do CA do EPI e conferir, enfim, verificar esse histórico, né, que no CA vai ter todo o histórico do equipamento, e verificar também para qual destinação esse equipamento foi testado, né. Nós precisamos utilizar os equipamentos, né, para a destinação, né, que ele foi testado, que ali sim vai ter a garantia, né, da limitação do EPI. Fora disso, ele está sendo, né, exposto a uma situação em que ele não foi testado, ele pode estar rompendo, ou quebrando, ou torcendo, enfim,
acontecendo algo aí que é anormal para a utilização dele e acabar não sendo eficaz aí no caso em que ele seja empregado, né, numa situação de emergência. A grande maioria dos equipamentos individuais contra quedas consiste em sua carga de rupturas, né, em kN, né, em kilonewton, demonstrando nos equipamentos. Aí, né? Então, todo equipamento de proteção contra queda, sua maioria, vai ter lá uma inscrição escrito kN, né, e um número, né, por exemplo, esse exemplo lateral aí, é o número 28, né, quer dizer que são 28 kilonewtons, né, a carga de ruptura, né, desse equipamento. Portanto, é de suma importância verificar cada um deles, para ter a ciência sobre sua resistência, sempre levando em consideração para o conjunto o equipamento que possui a menor resistência como exemplo. Em um sistema temos um mosquetão de 23 kN, um talabarte de 30 kN e um cinturão que seu ponto de ancoragem tem 28 kN. Dessa forma, consideramos que o sistema suporta 23 kN, pois é o menor valor de resistência. De nada vai adiantar, né, nós levarmos em consideração o maior valor, que seria o talabarte de 30 kN. Né, porque se chegar a 30 kN, então, né, provavelmente o mosquetão já tenha rompido e talvez até o ponto de ancoragem do cinturão também, né, já tenha rompido, então né, vai acabar acontecendo né, a prevenção do equipamento vai acabar não existindo, né? Então a pessoa vai sofrer a queda, vai sofrer uma tensão maior que 30 kN aí, ou até 30 kN e vai acabar rompendo uma das partes do sistema e esse sistema vai acabar não sendo eficaz, né? O kilonewton, o kN, né, é uma medida de força que indica a carga suportada até a sua ruptura do equipamento. 1 kN é igual a 100 kg força, portanto, um mosquetão de 25 kN suporta aí 2.500 kg. Essa carga de ruptura é alta, pois temos que levar em consideração o peso da pessoa em queda, né, que é muito maior do que o seu peso, pois temos que levar em conta aí a aceleração. Para termos uma ideia, um objeto de 1 kg caindo a uma altura de 5 metros atingirá o solo, né, com a força aproximadamente 50 vezes, né, o seu peso. Então, é uma força bem maior aí, com certeza, né, vai exigir muito dos equipamentos de proteção contra a queda. É sempre muito importante levarmos essa em consideração e sempre verificarmos a indicação de cada EPI, né, a indicação de limite, por exemplo, se nós temos um cinto de trabalho à altura, onde a indicação é uma pessoa de até 100 quilos, jamais devemos colocar esse EPI e disponibilizarmos para uma pessoa, né, com 110, 115 quilos, né, porque a carga de ruptura desse equipamento pode não suportar, né, em caso de queda de uma pessoa né, nesse peso. Então é preciso dimensionar o EPI, né, levando em consideração a sua carga de ruptura, por exemplo. Né, nessa condição, precisamos aí de um cinturão de trabalho à altura que tenha, né, a sua limitação acima, né, de 110, 115 quilos, que seria o caso do nosso exemplo.